a gente considera realmente como liberdade. A liberdade é eu me autoliderar. Porque tudo aquilo que me domina me escraviza. Eu deixo de fazer alguma coisa pelo medo, eu estou sendo escravo do medo. Então eu sou livre quando eu escolho pensar como Deus. Olá, Valentes, tudo bem? Que Deus te abençoe, seja bem-vindo a mais um Seja Forte, Seja Homem. E eu gostaria de falar com você sobre qual seria o conceito, de liberdade. Nós estamos num tempo, em que as pessoas colocam liberdade assim para as coisas mais bizarras, E o que a gente vê na palavra é, na verdade, que a liberdade é eu me autoliderar. Essa é a liberdade. Mas a gente vive numa distorção, Muitas pessoas têm vivido nessa distorção, que liberdade é você ter vários relacionamentos, nada compromissado, se você casa, não tem problema se separar, não tem problema deixar aí filhos largados por aí, não tem problema você não querer mais uma coisa, então você vai, descarta, e é essa bagunça, Não sabe também o que é certo, o que é errado, fica tudo uma coisa abstrata, E quando a gente não carrega uma identidade, quando a gente não tem parâmetros, a gente vive nesse tempo, que as pessoas não sabem nem o que elas são mais, Não sabe se é homem, se é mulher, não sabe se é nada. Fica essa bagunça. Então, nós precisamos analisar o que a gente considera realmente como liberdade. A liberdade na palavra é eu tomar decisões intencionais. Porque tudo aquilo que me domina me escraviza. Eu sou escravo de alguma coisa. Se não for a palavra, eu estou sendo conduzido pelo diabo. Se Deus não é o meu guia, logo é o diabo que me guia. Então eu sou escravo quando eu deixo de fazer alguma coisa nos princípios certos, por medo, por exemplo. Eu deixo de fazer alguma coisa pelo medo, eu estou sendo escravo do medo. Quando eu deixo de fazer o que é certo e ajo pelos meus sentimentos, eu estou sendo guiado pelos sentimentos. Então eu sou escravo desse sentimento. Porque se eu não sou guiado pela palavra, eu vou ser guiado por outra coisa, o que nós já falamos outras vezes. Não há vácuo no mundo espiritual. A palavra diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu posso fazer o que eu quiser, mas a partir do momento que aquilo começa a me dominar, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu vejo aquilo não me convém, mas eu quero fazer, tudo bem. Alguém vai te impedir? Deus vai te impedir? Deus vai impedir que você tome certas atitudes? Não. Mas a colheita sempre virá. Isso é fato. Então, o que a palavra diz, enquanto a terra existir, semeadura e colheita jamais cessarão. Então vai ter sempre semeadura e sempre vai ter colheita. Independente se eu quero ou não, se eu gosto ou não, se eu concordo ou não, não interessa. No mundo espiritual, o que importa é que eu estou semeando. Se eu estou plantando a coisa boa, perfeito. Se não, eu vou colher as consequências. Então eu sou livre quando eu escolho pensar como Deus. Porque a palavra diz que o Senhor veio para nos libertar. E não convém, não é interessante que a gente volte à escravidão. A gente vê que quando o Saul recebeu o Espírito Santo, a palavra diz que ele se tornaria um outro homem. Mas a partir do momento que ele não deu mais crédito à palavra, saiu o Espírito de Deus e entrou um espírito atormentador, o diabo. Então, é isso, não tem vácuo. Você já viu um leão naqueles documentários? Você vê que ele não olha nem para o lado. Você vê que ele olha sempre para frente. Ele dorme de dia, ele faz o que ele quiser. Por quê? Porque ele não tem medo, ele não foge. Então, um homem de Deus, ele não foge de nada. Olha aqui que está em Provérbios 28:1. O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Então, o ímpio está sempre com medo, já reparou nisso? Vê uma notícia, desanima, chateia, vende tudo, quer mudar de casa, de país, mudar de casamento, mudar de tudo.
mudar de ramo, né? Tudo é um problema, tudo é o que está em volta, nunca é ele. Já percebeu? As pessoas começam a ver uma notícia, e um fala isso, outro fala aquilo, outro confirma, tal, a pessoa começa a acreditar. A gente já viveu vários exemplos aí nos últimos anos de pessoas realmente marionetes, pessoas sem convicção nenhuma sendo guiadas por outras pessoas sem escrúpulos, né? Mas o ímpio tem convicção. O ímpio é corajoso como o leão. O leão que eu falei, ele não olha nem para o lado, ele olha para frente, ele tem um alvo. Ele não tem medo do que vai atacar, do que vai acontecer, porque ninguém vai atacar ele. Ele tem segurança, ele tem convicção. Nós vemos na palavra, aqui em Números 23, o 19 e 20, olha só. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e não posso mudar. Esse é um oráculo de Balaão sobre o povo de Israel. Olha que coisa poderosa. Recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e não posso mudar. Então, se Deus abençoou, não tem o que ninguém possa fazer. Só eu posso me sabotar. Que foi exatamente o que aconteceu com o povo. Eles estavam tão protegidos, tão fortes, tão abençoados, tão juntos com Deus, mas aí eles aceitaram. Eles foram deixando que tentações, coisas erradas foram sendo guiados por mulheres, pela carne, pelo sexo. E o Senhor se afastou. Aí que veio a fraqueza, a fragilidade. Aí que eles começaram a serem derrotados. Então, segundo a palavra, o Senhor já nos abençoou. Mas são as nossas escolhas que nos colocam em situações de escassez. Então a palavra está aí. Ele já nos abençoou. Mas eu vou lá e tomo decisões erradas, imaturas. E o Senhor nos ensina isso. Se ele venceu, ele diz, alegrem-se, eu venci o mundo. Então ele nos dá um exemplo de que é possível. Eu posso vencer também. Jesus disse, nós faríamos coisas maiores do que ele. Então, você imagina fazer mais que Jesus? Que coisa maravilhosa. Esse tem que ser o nosso alvo. Olha aqui que está em João 8,36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Se Jesus nos libertar, eu sou livre de verdade. Do contrário, eu vou ser escravo do medo, escravo da religião, inclusive, escravo do meu passado, escravo de paradigmas, né, de padrões errados. Então, como Cristo nos libertou, quando eu aceito Jesus, eu aceito um tempo de liberdade, eu entro num tempo de liberdade. Então, como Cristo nos libertou, não tem sentido ainda ser escravo de alguma coisa. Eu escolho o Senhor. Então, chega de viver de imagem, como naquela passagem que, né, roubaram os escudos de ouro e fizeram de bronze, mas quando lustrava o bronze, ele brilhava tanto que parecia ouro, mas não era ouro. Então chega de casca, chega de parecer que é ouro, mas que é bronze, chega de perder mais um dia na sua vida, mais um dia com mágoa, mais um dia fazendo bico, mais um dia chateado com alguma coisa, mais um dia no seu trabalho, mais um dia estafante. Não, a gente já falou sobre isso, a mesma energia que a gente gasta para acordar de manhã e ir para o trabalho desanimado, mal-humorado, tal, é a mesma que a gente vai gastar indo motivado, determinado a fazer algo bom. A mesma energia que a gente gasta vivendo um casamento derrotado, morno, sem graça, é a que a gente vai gastar para trabalhar pela restauração, para ser uma pessoa mais carinhosa, mais gentil. Então, é a mesma energia. Você vai ter que levantar e vai ter que fazer. Então, quais as decisões que você toma de acreditar nesses sonhos e de enfrentar o que você fugiu até hoje? O ímpio foge sem motivo, mas o justo, ele é corajoso como um leão. Então, quais as decisões que você toma nesse dia, que você vai enfrentar, que você vai se autoliderar, que você vai começar a acreditar de verdade, entender, eu sou um filho amado do Senhor. O Senhor me prometeu uma vida abençoada, não faz sentido eu carregar um rótulo, um título, né, de religião
de que eu sou crente e tal, mas na minha vida não condiz. Não. Se Cristo nos libertou verdadeiramente, nós somos livres. Então, liberte-se. Joga para fora essa carnalidade, tudo isso que te amarra, tudo isso que impede que Deus possa fazer uma grande obra na sua vida por conta disso. Então, liberdade é eu me autoliderar, é eu escolher pelo Senhor. E não o que a minha carne pede, mas o que o Espírito tem me pedido. Então, levante-se no Espírito, levante-se como um homem de Deus, tome decisões, né, de perseguir esses sonhos, de perseguir esse padrão, de enfrentar o que é necessário em nome de Jesus, ok? Se você gostou, coloque aqui um comentário, esteja inscrito no nosso canal, mande para mais pessoas e que você tome decisões todos os dias de construir essa grande vida, porque homens de verdade mudam o mundo. Então, mude a sua vida, mude a sua família, mude o seu círculo social através de uma pessoa que cada vez mais se parece com Jesus, ok? Deus te abençoe.